Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana, uma vez mais, abalada pelo anúncio de mais tarifas por parte dos Estados Unidos, onde tivemos ainda muitos discursos de banqueiros centrais e dados económicos de alguma forma relevantes. Começamos por isso mesmo, pelos dados económicos, os dados da atividade económica privada, os PMIs, logo no início da semana, mostraram que um recuo na atividade manufatureira norte-americana. Curiosamente, na Europa aumentou essa atividade manufatureira e nos serviços foi exatamente o inverso, ou seja, enquanto nos Estados Unidos se viu um aumento forte na atividade de serviços, já na Europa houve algum abrandamento nessa mesma atividade. Ainda tivemos outros dados económicos importantes, tal como, por exemplo, os primeiros dados da inflação na Europa, em Espanha e em França, que mostraram um arrefecimento dos preços maior do que aquele que os mercados estavam à espera. E, por outro lado, nos Estados Unidos tivemos os dados da confiança do consumidor que, uma vez mais, vieram muito abaixo do esperado, digamos, de alguma forma reforçando aquilo que já tínhamos visto nos dados da Universidade de Michigan, que esta semana também foram revistos e, ainda por cima, mais uma vez, revistos em baixo, abalando um pouco a confiança dos mercados relativamente à economia norte-americana. Tivemos muitos discursos de banqueiros centrais, tanto da Reserva Federal dos Estados Unidos como do Banco Central Europeu. No Banco Central Europeu notou-se a tal divisão entre a ala mais agressiva e a ala mais branda do Conselho de Governadores do BCE, uns, como Mário Centeno, a pedirem que seja urgente a continuação dos cortes de taxa de juros por parte do Banco Central Europeu, enquanto outros, em que encontramos, por exemplo, Isabel Schnabel ou Robert Holzmann, que este último a dizer que não vê sequer condições para que se continue a cortar taxas de juros na próxima reunião de abril. Já na Reserva Federal dos Estados Unidos, quase todos entraram, digamos, no mesmo sentido, indicando que o Banco Central norte-americano tem tempo para mexer nas taxas, continuando a tentar verificar o que é que as tarifas vão fazer à inflação, muitos deles dizendo mesmo que é inevitável que a inflação suba com esta política comercial norte-americana neste momento em vigor. Claro que foi exatamente essa política comercial que esta semana voltou a abalar os mercados. Donald Trump, depois de várias ameaças, acabou mesmo por anunciar o tal aumento de tarifas no setor automóvel, portanto, os automóveis e peças de automóveis fabricados fora dos Estados Unidos que vão ter uma tarifa de 25% à entrada nas suas fronteiras. Ora, isso voltou, de facto, a abalar a confiança nos mercados em geral, que também não ganharam grande suporte na frente Rússia, Ucrânia, Estados Unidos, que continuam sem haver condições para o tal cessar-fogo que os mercados ultimamente já estavam, digamos, à espera que isso sucedesse, dando aqui assim algum suporte a esses mesmos mercados. Por outro lado, as agências de rating, as agências de notação financeira começam a apontar o dedo aos Estados Unidos, à política fiscal dos Estados Unidos, dizendo que começam a haver alguns problemas em termos da sustentabilidade da emissão da própria dívida norte-americana. Isto também a contrair para que não houvesse o tal suporte aos mercados que ultimamente têm acontecido. Por fim, ainda tivemos duas reuniões de bancos centrais mais importantes, o Norges-Bank e o Banco do México. O Norges-Bank, tal como também era esperado, manteve as suas taxas inalteradas, apesar de, da última vez, na última reunião, ter dado alguma forward guidance no sentido de cortar taxas, mas, de facto, com a economia forte e a inflação ainda em alta, não se reuniram condições para começar, então, o tal ciclo de cortes de taxa de juros. Por outro lado, o Banco do México voltou a cortar taxas de juros, desta vez de 9,5% para 9%. Os mercados acionistas, no meio disto tudo, tal como eu fui acabando de dizer, acabaram por negociar maioritariamente em perdas, salvo algumas exceções. Os mercados, os principais mercados, os principais índices
perderam esta semana entre à volta dos 1,5% e 1,7%, com algumas correções acima ou abaixo. Acima tivemos o PSI, curiosamente em Portugal o índice nacional ganhou um pouco mais de 2%, isto com ganhos da Sonai à volta de 5% e uma Altri a perder cerca de 3%. No mercado cambial, o dólar acabou praticamente no sítio onde tinha começado, isto em termos do índice do dólar. O mesmo aconteceu com o euro-dólar, que começou a semana à volta dos 1,08, ligeiramente acima de 1,08, acabou por terminar praticamente no mesmo nível, depois de ter feito um mínimo à volta dos 1,0730, ou seja, um mercado com relativamente pouca volatilidade. O mesmo aconteceu com os outros pares, nomeadamente com o dólar iene. Em destaque esta semana coloco a coroa sueca que ganhou cerca de 1,3%, portanto um pouco mais de 1%, tanto face ao dólar como face ao euro, e por outro lado, nos mercados emergentes, claro que em perdas continua a tribulada lira turca, que esta semana perdeu mais acabou a semana a perder-se um pouco menos de 2%, isto numa semana muito volátil, conforme os acontecimentos que nós vamos estando a observar na Turquia, que começam a afastar os investidores cada vez mais. Nas commodities, claro que seguiram o rumo, digamos, de uma aversão ao risco, de alguma forma. O ouro, como um dos ativos de refúgio, voltou a ganhou esta semana cerca de 2,5%. Curioso é de notar que o ouro este ano já ganhou cerca de 17, 18%, portanto, desde o início do ano, e estamos a acabar o primeiro trimestre do ano, e esta semana, claro que fez um novo máximo, ligeiramente abaixo daquela marca simbólica dos 3.100 dólares por onça de ouro, tendo feito um máximo à volta ali dos 3.085. O petróleo ganhou aqui assim algum impulso, começou a ganhar algum impulso com inventários dos Estados Unidos um pouco abaixo do esperado, ainda com a imposição de mais sanções por parte dos Estados Unidos, tentando conter as exportações tanto na Venezuela como no Irão, também deu aqui sim algum impulso ao preço do petróleo, mas claro que a aversão ao risco que acabámos por ter nos últimos dias devido às tais tarifas acabou por fazer recuar os preços do petróleo nos mercados internacionais, com o Brent mesmo assim a ganhar esta semana cerca aqui de 1,6%. A semana que vai começar é uma semana, obviamente, que vai estar, digamos, uma vez mais abalada pelas tais tarifas que vão continuar, por uma agenda económica relevante esta semana, com dados importantes e ainda com mais discursos de banqueiros centrais. Claro que o que mais vai abalar ou impactar os mercados esta semana provavelmente serão novamente mais as tais tarifas recíprocas, o tal dia da libertação que Donald Trump fala no dia 2 de Abril, em que o mercado está à espera, todos os países estão à espera de qual será a tarifa aplicada a cada um dos países, isto em cima das tarifas que já temos colocadas tanto ao aço como ao alumínio, como agora aos automóveis, e isso certamente será, digamos, o grande tema dos mercados desta semana. Contudo, vamos ter aqui uma agenda económica bastante bem preenchida, com dados do mercado de trabalho norte-americano, com mais dados da atividade económica privada, como os importantes ISM nos Estados Unidos, e ainda com os dados da inflação. Relativamente aos non-farm payrolls, que normalmente é o que mais abala, o que mais impacta os mercados, o mercado está à espera de mais 130 mil novos postos de trabalho durante o mês de março, que manterá de alguma forma a taxa de desemprego nos 4,1%, com o crescimento salarial a manter-se também ao ritmo de 0,3% ao mês.
Na Europa, o que vamos ter são os dados da inflação. Depois daquilo que já vimos em França e em Espanha, os mercados estão à espera para o agregado da zona euro, um aumento dos preços a nível mensal nos 0,6%, com a inflação total a cair dos 2,3% para os 2,2% e a inflação subjacente a cair dos 2,6% para os 2,5%. Vamos ter, além disso, uma vez mais, uma catadupa de discursos, tanto de membros da FOMC como membros do Conselho de Governadores do BCE, mas os que vão ser mais relevantes, digamos assim, durante esta semana, vão ser os discursos de Christine Lagarde, presidente do BCE, e de Jerome Powell, presidente da Reserva Federal, este último a falar no último dia da semana, e provavelmente vamos tentar ver qual será a sua opinião sobre todas estas novas tarifas que, desde a última vez que ele falou, que apareceram por parte da administração Trump. Vamos ter ainda mais um Banco Central importante a decidir sobre taxas, o RBA, portanto o Banco Central Australiano, onde não é esperado outra coisa que não seja a manutenção da atual taxa de juros nos 4,1%, isto depois do corte na última reunião de 25 pontos base, de 4,35 para 4,10. Não nos podemos esquecer, para terminar, que entramos este fim de semana no horário de verão e, portanto, aquilo que nós tínhamos vindo a ter como os horários de abertura nos mercados norte-americanos, assim como os horários da divulgação dos principais dados económicos, voltam, digamos, à normalidade, ou seja, à nossa hora, a começarem os mercados às 14h30 e a terminarem às 21h, com as principais divulgações dos dados norte-americanos a acontecerem uma vez mais, de novo, às 13h30 e às 15h. Bom, e para hoje é tudo. Desejo a todos uma ótima semana, bons negócios, e para a semana cá estarei com mais um Semana que Acaba, Semana que Começa. Até lá!